No reino escuro e indiferente do espaço exterior, onde as estrelas cintilam como olhos distantes em um vasto vazio, há segredos antigos e horrores inimagináveis que aguardam ser descobertos. Nesse universo vasto e misterioso, entre os planetas que orbitam luas mortas e cometas que cortam o silêncio do vácuo, reside uma história de terror cósmico que desafia a compreensão humana. Era uma pequena expedição científica, composta por uma equipe de pesquisadores especializados em astrobiologia e geologia planetária. Sua missão os levou a um sistema estelar distante, onde uma estrela solitária brilhava com uma luz fria e azulada. O objetivo era investigar um planeta rochoso na zona habitável, cujas características sugeriam a possibilidade de conter formas de vida primitiva ou vestígios de civilizações antigas. A nave, batizada de Ícaro em homenagem ao mito grego, pairava em órbita ao redor do planeta, enquanto os cientistas analisavam dados e imagens transmitidos pelos drones de exploração que haviam sido enviados à superfície. As primeiras imagens revelaram paisagens desoladas e formações rochosas que lembravam cidades petrificadas, como se uma civilização ancestral tivesse existido ali e desaparecido há eras. Durante semanas, a equipe explorou o planeta, coletando amostras e fazendo descobertas que desafiavam suas expectativas. Estruturas que pareciam ser templos ou palácios erguiam-se em meio a crateras e desfiladeiros, cobertos por uma poeira fina que parecia preservar os restos de uma civilização perdida. Cada passo os aproximava mais de uma verdade que, para suas mentes humanas, era quase inconcebível. Foi quando encontraram a entrada para uma vasta rede de cavernas subterrâneas que a verdade começou a se revelar. Guiados por sinais de vida microscópica que detectaram nos primeiros dias, os cientistas desceram às profundezas escuras, onde a luz das tochas revelava inscrições antigas nas paredes rochosas. Hieróglifos alienígenas descreviam uma história de deuses cósmicos que haviam trazido conhecimento e destruição ao mundo há milhões de anos. Em uma câmara central, encontraram um artefato que parecia ser o centro de adoração daquela civilização perdida. Uma estátua de pedra maciça, esculpida na forma de uma entidade alienígena cujos tentáculos se estendiam para o céu estrelado. Seus olhos eram apenas aberturas escuras, como se sugassem a luz ao seu redor, emanando uma sensação de presença que envolvia a mente dos pesquisadores com um medo primitivo. À medida que investigavam mais, os cientistas começaram a experimentar visões e sonhos estranhos, como se suas mentes estivessem sendo tocadas por algo além da compreensão humana. Alguns começaram a sentir a presença da entidade mesmo quando estavam acordados, um sentimento de que algo espreitava nas sombras dos corredores da nave ou nas profundezas das cavernas escuras. O líder da expedição, Dra. Helena Ramírez, uma renomada astrobióloga, começou a notar mudanças nos comportamentos de sua equipe. Insônia, paranoia e delírios tornaram-se comuns entre eles, enquanto as inscrições alienígenas pareciam se mover e mudar quando observadas por muito tempo. Os drones de exploração começaram a falhar inexplicavelmente, como se algo estivesse interferindo em seus sistemas. Em uma noite particularmente sombria, quando a Ícaro orbitava o planeta, uma série de eventos inexplicáveis culminou em uma falha crítica nos sistemas da nave. As luzes piscaram e se apagaram, deixando a tripulação à mercê de uma escuridão profunda e palpável. As comunicações com o controle da missão na Terra foram cortadas, deixando-os isolados naquela vastidão inóspita. No silêncio opressivo, as vozes começaram a sussurrar nas mentes dos pesquisadores, palavras que não podiam ser entendidas, mas que carregavam uma promessa de conhecimento proibido. Dra. Ramírez viu-se confrontada com visões terríveis da entidade alienígena, cuja presença agora era inegável. Seus olhos negros pareciam atravessar sua alma, revelando verdades antigas e terríveis sobre o cosmos e o lugar insignificante da humanidade nele. À medida que os dias se arrastavam, a insanidade começou a se espalhar como uma praga entre os membros da equipe. Alguns desapareceram nas profundezas da nave ou nas cavernas escuras, nunca mais sendo vistos.
Outros sucumbiram aos delírios, acreditando que podiam ouvir os gritos das estrelas distantes ou sentir o toque gelado de tentáculos invisíveis que se moviam nas sombras. Doutora Ramírez, enfrentando a iminente dissolução de sua própria sanidade, tomou a decisão desesperada de tentar um último esforço para salvar o que restava de sua equipe. Reunindo os poucos membros que ainda pareciam estar em controle de suas mentes, ela planejou uma expedição final às cavernas, onde a entidade parecia estar mais próxima. Na escuridão das profundezas subterrâneas, encontraram um portal antigo, uma passagem para uma dimensão além da compreensão humana. As paredes vibravam com uma energia alienígena, e a presença da entidade era quase tangível. Doutora Ramírez sabia que havia chegado ao limite do que sua mente podia suportar, mas ela estava determinada a descobrir a verdade final sobre aquele lugar maldito. Enquanto atravessavam o portal, o tecido da realidade pareceu se distorcer ao seu redor, como se o próprio espaço estivesse sendo rasgado. O que encontraram do outro lado não pode ser descrito com palavras humanas, apenas sugerido em murmúrios enlouquecidos e desenhos abstratos que mal capturam a essência do horror cósmico que testemunharam. A Ícaro foi encontrada meses depois, à deriva no espaço profundo, seus registros e diários de bordo revelando apenas fragmentos incoerentes do que aconteceu naquele planeta distante. A equipe de resgate descobriu a nave abandonada, seus ocupantes desaparecidos ou mortos, e a sensação de que algo terrível havia sido liberado no universo, algo que nunca deveria ter sido perturbado. Desde então, aqueles que ouvem falar da expedição da Ícaro sussurram sobre os perigos do espaço profundo e os mistérios que aguardam além das estrelas. A história dos eventos que aconteceram naquele planeta rochoso se tornou uma lenda entre os exploradores espaciais, um aviso silencioso sobre os perigos de buscar conhecimento além dos limites da compreensão humana. No entanto, a lenda da expedição Ícaro não foi esquecida. Muitos anos após a tragédia, uma nova geração de cientistas, intrigados pelos fragmentos de dados recuperados, decidiram organizar uma nova missão. Eles acreditavam que os riscos valiam a pena, pois os segredos daquele planeta poderiam fornecer respostas às perguntas mais profundas sobre a existência e o universo. A nave dessa nova expedição, a Prometeu, foi equipada com tecnologia avançada e uma equipe altamente treinada. Entre eles estava a doutora Sofia Navarro, uma astrobióloga que cresceu ouvindo as histórias sobre a Ícaro, e a doutora Ramírez, de quem era admiradora. Determinada a desvendar o mistério e honrar a memória de Ramírez, Sofia liderava a missão com uma mistura de reverência e ambição. Ao se aproximarem do planeta, a Prometeu estabeleceu uma órbita segura. O primeiro passo foi enviar sondas e drones para analisar a superfície e procurar sinais de atividade anômala. Os dados iniciais eram promissores, revelando a localização exata das cavernas e do portal mencionado nos registros fragmentados da Ícaro. Consciente dos perigos, Sofia e sua equipe avançaram com cautela. Eles vestiam trajes especiais que os protegiam contra possíveis influências psíquicas e levaram equipamentos para documentar cada descoberta. A entrada para as cavernas, coberta por poeira e detritos, estava exatamente como descrito. Ao atravessar a escuridão, a equipe encontrou as inscrições antigas e a estátua alienígena que haviam assombrado os sonhos dos predecessores de Sofia. Enquanto exploravam mais a fundo, Sofia começou a sentir uma presença familiar e opressiva. Ela sabia que era a mesma entidade que atormentara a doutora Ramírez e sua equipe. Decidida a não repetir os erros do passado, Sofia tentou manter a equipe unida e focada. Porém, as vozes sussurrantes logo começaram a invadir suas mentes, plantando sementes de dúvida e medo. Dessa vez, estavam preparados. Utilizando um dispositivo de bloqueio psíquico, a equipe conseguiu mitigar os efeitos das influências alienígenas. No entanto, a entidade parecia perceber seus esforços, aumentando a intensidade das visões e alucinações. Cada passo em direção ao portal era uma luta contra um terror crescente que parecia emanar das próprias paredes.
Finalmente, após horas que pareceram séculos, chegaram ao portal. Sofia sabia que cruzá-lo seria perigoso, mas também sabia que voltar sem respostas não era uma opção. Reunindo toda a coragem que tinha, ela liderou a equipe através da passagem, mergulhando em um abismo de escuridão e distorção. O que encontraram do outro lado era uma paisagem surreal, onde as leis da física pareciam não se aplicar. O chão pulsava com energia, e figuras indistintas flutuavam ao redor, como sombras de um pesadelo. No centro desse lugar impossível, a entidade alienígena esperava, uma presença colossal e inominável que desafiava a sanidade. Sofia e sua equipe começaram a documentar freneticamente, capturando imagens e coletando dados, mesmo enquanto suas mentes eram assaltadas por visões de um cosmos vasto e indiferente. A entidade comunicava-se de forma telepática, revelando fragmentos de conhecimento antigo e proibido. Era como se estivessem diante de um Deus esquecido, cujas memórias eram tecidas no próprio tecido do universo. Enquanto absorviam essas revelações, Sofia percebeu que a entidade não era apenas um ser de poder inimaginável, mas também uma guardiã de segredos que a humanidade não estava preparada para conhecer. Ela sentiu a mente da entidade sondar a dela, avaliando suas intenções e determinação. Sofia sabia que tinham de sair dali antes que perdessem completamente o controle sobre suas mentes. Com um último esforço desesperado, Sofia ativou um dispositivo de emergência que a equipe havia trazido, um sinalizador interdimensional projetado para trazer a equipe de volta ao seu universo. O dispositivo funcionou, criando uma fenda na realidade que sugou Sofia e sua equipe de volta para a caverna escura do planeta rochoso. De volta ao mundo familiar, a equipe colapsou, exausta e mentalmente exaurida. Tinham sobrevivido, mas estavam profundamente marcados pelo encontro. Sofia sabia que tinham descoberto algo monumental, mas também sabia que algumas coisas deviam permanecer desconhecidas. Os dados coletados foram cuidadosamente analisados e armazenados, mas a verdadeira natureza da entidade e seus segredos mais profundos foram deliberadamente omitidos dos relatórios oficiais. A Prometeu deixou o planeta, e Sofia fez questão de garantir que ninguém mais retornaria àquele lugar amaldiçoado. A expedição foi declarada um sucesso parcial, com descobertas importantes, mas as partes mais perturbadoras da verdade permaneceram enterradas nos arquivos confidenciais da missão. Anos depois, Sofia escreveu um relato pessoal sobre a missão, um documento que ela deixou selado com instruções para ser aberto somente após sua morte. Nesse relato, ela descrevia as visões, os horrores e a entidade que habitava além do portal. Ela esperava que, em algum ponto no futuro, a humanidade pudesse estar pronta para compreender o que haviam encontrado. O tempo passou, e a história da Prometeu se tornou uma nova lenda, um conto de advertência sobre os perigos do desconhecido. A expedição Ícaro e a Prometeu ficaram entrelaçadas na memória coletiva como exemplos do custo da curiosidade e da busca incessante pelo conhecimento. Para aqueles que ousam explorar o cosmos, a história serve como um lembrete sombrio: algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente. E assim, nas profundezas do espaço, onde a luz das estrelas apenas toca a superfície da escuridão eterna, os segredos do universo permanecem, esperando aqueles corajosos ou tolos o suficiente para buscá-los. Pois nas sombras além das estrelas, o verdadeiro terror cósmico aguarda, um terror que desafia não apenas a compreensão, mas também a própria sanidade.